O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando o dia de Santa Clara de Assis. E celebrar Santa Clara, refletir sobre a sua vida, nos dá a ocasião de nós refletirmos sobre o que é uma vida de fé. O que é alguém que vive segundo a sua fé e que busca de verdade tomar as decisões consequentes com a sua fé. Isto é, o que é uma pessoa que se deixa guiar pela sua fé, em que a fé não é apenas uma realidade na qual, digamos, é algo em que eu acredito, mas que não molda a minha vida. Não, é algo que molda a minha vida e o meu viver. Pois bem, Santa Clara era filha de nobres, desde pequena piedosa, uma menina de oração, e desde pequena ela nutria o coração de se entregar a Cristo. Ela queria ser toda de Cristo. Seus pais a prepararam para um casamento, porque ela era muito bonita, seus pais eram muito ricos e, embora católicos, sim, principalmente a mãe piedosa, mas não estavam tão voltados para a sobrenaturalidade. Por volta dos 16 anos, Clara conheceu, ouviu falar daquele pobre de Assis, Francisco, que falava com ardor a respeito de Cristo, que chamava a uma vivência radical do Evangelho, e aquilo de alguma maneira mexeu no coração daquela menina, daquela mocinha de 16 anos, daquela jovem. E ela então o seu coração começou a arder ainda mais, no seu coração começou a arder ainda mais o desejo de se entregar a Cristo. Para que vocês compreendam um pouco o contexto social da época, era o seguinte: existiam, de uma maneira bem simples, bem simplificada, existiam os pobres, os trabalhadores, mas que eram pobres, existiam os nobres e existiam os burgueses, eram os empresários de então. Mas existiam nobres, pobres, que tinham o título de nobreza, mas que não tinham riqueza. Mas os pais de Santa Clara eram nobres e ricos. Então percebe que ela tinha tudo. Ela tinha nobreza, ela tinha riqueza, ela tinha beleza. Os seus cabelos eram chamados de cabelos de ouro,
tão belos e dourados eles eram. E ela era conhecida pela sua virtude, pela sua piedade. Então ela tinha tudo para ter um bom casamento e ter uma vida rica e confortável neste mundo. Pois bem, um dia então ela chega aos pais, ela acompanhou as pregações e a vida de São Francisco, desde os 16 anos, e ela chega aos seus pais e diz que ela quer se entregar totalmente a Cristo, vivendo uma vida semelhante à de Francisco. Meus irmãos, Francisco era um mendigo. Francisco vivia com os mendigos por amor a Cristo, para servi-los, para servir Cristo no mendigo, tendo uma vida de profunda oração. É claro que, quando os seus pais ouviram isso, ficaram fora de si, e o pai a trancafiou, porque não queria nem pensar na possibilidade de a sua filha, tão bela, tão virtuosa, rica, viver agora como mendiga, seguindo o exemplo daquele louco Francisco de Assis. Clara, então, não se deu por vencida e, na primeira oportunidade, ela fugiu e foi à presença do bispo e pediu ao bispo que acolhesse os seus votos, porque ela queria viver uma vida de profunda oração num pequeno mosteiro próximo à igreja da Porciúncula. Queria viver ali numa vida de profunda oração e piedade. O bispo, diante daquele pedido daquela moça que já tinha 19 anos, mesmo sabendo que os pais eram contrários, o bispo deu a bênção e ela vai. Quando o pai descobre que a sua filha havia fugido, sim, aqui é um ponto interessante, meus santos. Vocês podem dizer, mas padre, ela não tem a obrigação de honrar pai e mãe? Sim, desde que a vontade do pai e da mãe não sejam contrários à vontade de Deus. Ela sabia muito bem que Deus a chamava àquela vida e ela não estaria disposta para não desagradar os pais, desagradar a Deus. Então vocês podem imaginar, meus santos, aqui a firmeza de vontade de Clara. Firmeza esta que nós precisamos pedir a Deus que nos dê. Porque quantas vezes, se eu pedisse aqui que levantasse a mão, quem já percebeu no seu coração um chamado de Deus, para o qual você disse não, muitos aqui levantariam. Se eu perguntasse aqui, se você já percebeu que a vontade de Deus para a sua vida era outra, e você, não obstante isso, fez diferente, e com a justificativa de que, não, mas não é pecado o que eu quis. Mas a questão aqui não é se era pecado ou não, a questão aqui é qual era a vontade de Deus para você. Então não é que fosse pecado Clara se casar e ser uma boa esposa e uma boa mãe de família. A questão aqui é, para que é que Deus a chamava? Deus a chamava para uma vida diferente. Então ela não pestanejou, fugiu. Quando seu pai soube, foi atrás dela. Quando chegou lá ao convento, aquele pequeno prédio onde ela estava, pronto para arrastá-la, de fato, ela, intrépida, diz que não voltará para casa, se põe junto ao altar, que era um sinal de consagração, e ela que já tinha vestido um hábito e coberto a cabeça com o véu negro, que é o véu das Clarissas, ela puxa o véu e mostra a cabeça raspada. Diante daquela imagem, o pai, como que chocado, cede
e volta. Mas volta enraivecido com Clara, com Deus. Como é que ela fez isso conosco? Como é que Deus fez isso comigo, tirando minha filha? Mas deixou Clara lá viver aquela vida louca. Como é que ela renuncia o dinheiro, o conforto, uma vida confortável? Como é que ela renuncia uma vida segura para viver na pobreza? Porque acredita que isso é vontade de Deus e precisa de tudo isso para ser católico? E precisa de tudo isso para servir a Deus? Não é isso um radicalismo? Acho que muitos de nós já ouvimos algo semelhante nesse sentido. E precisa de tudo isso? E aqui, meus irmãos, recordemo-nos que nós estamos... Clara nasceu no final do século XII e morreu em meados do século XIII. Ela entrou no convento, por ela fundado, com 19 anos e morreu com 60. Isto é, ela viveu 41 anos ali, naquele convento. E é claro, meus santos, que uma vida santa atrai. E outras moças também ricas, queriam deixar tudo, porque tinham encontrado um tesouro. Outras moças que também tinham um futuro privilegiado, também abandonaram tudo por causa de nosso Senhor. Meus santos, não há como ouvir algo assim e não brotar no nosso coração uma súplica de: meu Deus, dá-me uma fé semelhante, para que eu também esteja disposto a renunciar aquilo que me impede um encontro mais profundo contigo. Dá-me, Senhor, uma fé firme, uma fé clara, que me abra os olhos de tal maneira que eu veja aquilo que vale a pena e pelo qual vale a pena se sacrificar. Que o grande problema dos cristãos atuais é a mediocridade. Nós queremos ser cristãos, nós queremos ser católicos, nós queremos ser padres, nós queremos ser freiras, mas desde que não custe muito, que não seja muito exigente. Eu quero continuar gostando de Jesus, desde que para isso Ele não tenha que se envolver tanto na minha vida e mudar o meu viver. Eu gosto muito de Jesus, mas perder a minha vida por causa dele, não, porque eu nem sei de verdade se existe mesmo uma outra vida para a qual me sacrificar. Quer dizer, nós somos cristãos medíocres porque não cremos em Deus, não cremos de fato na sua palavra, de modo que nós experimentemos a alegria de perder pouco, que é o nosso tudo, para ganhar o muito, para ganhar o tudo, que é Deus. Porque neste mundo tudo é nada. Neste mundo, comparado a Cristo, tudo é nada. Só que custa-nos compreender, e não queiramos compreender simplesmente com a luz do intelecto. Nós precisamos ser iluminados pela graça de Deus, para que vejamos que neste mundo tudo é nada, não é nada, é esterco, como diz São Paulo, é esterco, comparado a Cristo, ao conhecimento de Cristo, a possuir Cristo, a ser dele e tê-lo, isso não é nada. Aí você pensa nas suas renúncias, aí você pensa nos seus apegos, nos seus desregramentos, aí você pensa naquelas realidades que você não quer deixar para trás, que podem nem ser pecaminosas, mas que você percebe que Deus tem pedido para que você deixe de lado e dê um passo para alcançar as realidades eternas, aquilo que verdadeiramente vale a pena. E aí você vê, meu santo, minha santa, que o seu coração é tão desprovido e carente desta fé e desta sabedoria. Nós não estamos falando de uma
eu vou mexer com as vaidades. Eu não estou falando de uma velha de 40 anos. E de padre, uma mulher de 40 anos é velha? Eu não estou falando de uma velha de 40 anos. Estou falando de uma mocinha de 19 que perdeu tudo por causa de Cristo. Feliz da vida. Quer dizer, na lógica louca nossa, que pensamos que teremos uma vida bem longa, que ninguém sabe quanto tempo de vida terá, ela estava na flor da juventude, com dinheiro, beleza, saúde e fama, porque era muito bem vista na sociedade. Meus irmãos, peçamos, mas peçamos noite e dia e não nos cansemos de pedir: meu Deus, aumenta a minha fé para que ela mova o meu viver, porque senão o Evangelho será sempre uma ocasião de tortura. Você vê, você ouve o Evangelho, você sente horror, você admira no outro, mas sente horror de aplicá-lo a si, e aquilo só é causa de sofrimento e angústia, enquanto você não descobrir esta verdade iluminadora, que faz com que você se alegre e diga: eu encontrei o caminho da verdadeira felicidade já aqui na terra. Já aqui na terra, viver para aquilo que verdadeiramente importa. Pois bem, volta ao seu pai com raiva. Outras moças começam também a querer seguir Clara naquela mesma vida. Ah, sim, deixa eu aqui dizer como é que era a vida de Santa Clara. Na quaresma, elas passavam a quaresma inteira a pão e água. Só faziam uma refeição frugal no domingo. Claro que não era carne. Uma refeição um pouquinho melhor, mas a quaresma inteira, pão e água. Então elas raspavam a cabeça, elas vestiam uma roupa pobre, por dentro usavam um cilício de crina e pele de animal para ralar, agredir o corpo. Então imagine, no frio, que a pele enrijece e fica seca, né? Quem já teve experiência de lugares mais frios, vê que a pele fica mais seca, aquela crina e o pelo do animal agredia o corpo, porque era um vestido interno de crina e pelo de animal. Andavam descalças no frio de Assis, muito mais frio do que muitas outras regiões da Itália. Andavam descalças e dormiam no chão, por penitência. Por quê? Porque elas viam que Jesus as chamava aquilo. Por quê? Porque elas eram um grito de acorda, igreja, que se entregava à riqueza. Porque muitos padres, bispos e cristãos, leigos, se entregavam à busca do dinheiro. Foi um período da história em que o clero, na sua grande maioria, não era exemplo de virtude, de santidade e busca do céu. Então elas eram um grito, um acorda, porque não há como um cristão católico olhar para aquilo e dizer: mas por que elas vivem isso? Elas vivem isso por causa do céu. Então elas eram um evangelho pregado sem palavra, porque acordavam os padres, os bispos e os leigos, que só pensavam nas realidades imanentes, e aquelas clarissas e os franciscanos, a ala masculina, que mostravam que existe uma realidade superior pela qual se sacrificar. Então elas se sentiam, era o serviço de amor, né, a Deus, e de amor a nós, de caridade, para nos acordar. Pois bem, na quaresma era pão e água, e no advento que tinha 2 semanas a mais, que o advento antes começava 2 semanas antes
do que hoje inicia, no advento elas não comiam nada, na segunda, na quarta e na sexta. Vocês podem imaginar que não era uma vida assim muito interessante, morar numa casa sem conforto algum, fazendo penitência, vestindo-se dessa maneira e com muita oração e dedicação a Deus. E por incrível que pareça, e não há como não ver nisso um sinal da ação da graça que atrai, muitas jovens começaram a procurar aquele convento, e as pessoas em Assis ficaram admiradas e até mesmo escandalizadas. E Inês, irmã de Clara, também fugiu e foi para o convento. Diante disso, o pai disse: não, já perdi uma filha, perder uma outra não. Para quem eu vou deixar os meus bens? E como é que o meu nome vai continuar? Então, mandou 12 capatazes, 12 empregados seus, armados, e disseram: tragam-na, nem que seja com violência, mas arrastem-na para cá. Eles foram, chegando lá, ela ainda não tinha raspado a cabeça. Eles entraram no convento e Clara disse: volte, minha irmã. E a irmã gritava, e a irmã não queria se deixar levar, e ela foi, os biógrafos dizem, ela foi literalmente arrastada pelos cabelos, ao ponto de rasgar parte da roupa e da pele, porque foi arrastada por entre as pedras, e ela arrastada gritava por Clara: Clara, 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 não me deixe ir. Diz então que Santa Clara se ajoelha e começa a rezar, e ela se torna, Inês, como que um bloco de pedra, que aqueles 12 homens não conseguem mais arrastá-la, e eles chutam Inês, porque aqui vocês podem ver também o ódio do diabo, diante de uma vida consagrada, de uma alma que se consagra a Deus, e eles chutam, eles tentam arrastá-la, mas não conseguem. Clara sai do convento então, estende a mão à sua irmã, a toma pela mão e entra no convento. E os homens voltam, e o pai, vendo aquela situação, já se deu totalmente por vencido. Alguns meses depois, Beatriz, a última filha, entra também no convento, e ele já não fez nada, porque sabia que não tinha como adiantar, que não adiantava, que a luta contra Deus, Deus sempre é vencedor. Quando se luta contra Deus, Deus sempre vence. E ele então, já no final da sua vida, prestes a morrer, ele deixa toda a sua fortuna para Clara. E, meus irmãos, nós estamos falando aqui, não estou falando aqui de 5 milhões de reais, de 10 milhões de reais, que já seria muito dinheiro. Eu estou falando de milhões e milhões, ao ponto do Papa procurar Clara e dizer: minha filha, eu posso liberar você do voto, e você usa esse dinheiro para construir conventos, mosteiros. E ela responde para o Papa: santidade, desligue-me dos meus pecados, não dos meus votos. Isto é, eu tenho o voto de pobreza, esse dinheiro não me pertence. E o dinheiro, aquela imensa fortuna, foi usada toda ela para os pobres, foi distribuída para todos os pobres da Itália. Ela não ficou com absolutamente nada. O homem morreu, e a mãe de Clara também veio para o convento. A família inteira se consagrou. Meus irmãos, diante de uma realidade como essa, de um total desapego, de uma total entrega, nós olhamos então para o mundo atual, para os cristãos atual, que sacrificam tudo pelo dinheiro. O dinheiro é o Deus para o qual se sacrifica qualquer coisa.
Sacrifica-se a família pelo dinheiro, porque eu tenho menos filhos para ter mais dinheiro. Sacrifica-se a família, né, os valores, porque eu mato os meus filhos para ter mais dinheiro. O que é o aborto se não isso? Eu não quero ter muitos filhos, eu não quero que essa criança venha a atrapalhar os planos da minha vida, então eu mato os meus filhos para ter dinheiro. Eu nego os meus valores, verdade, honestidade, até mesmo mato outras pessoas para tomar posse daquilo que pertence a elas, porque eu quero para mim. Eu destruo a família também. Quantas famílias são destruídas quando os pais morrem, vão dividir a herança, e os filhos que esquecem que existem laços muito mais profundos do que os laços financeiros, e a família se destrói porque o dinheiro. Famílias também que são destruídas porque eu não tenho tempo para os meus filhos, eu não tenho tempo para a minha esposa, eu não tenho tempo para o meu marido, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro. As pessoas não estão dispostas a ter menos dinheiro, a ter menos conforto, mas a serem obedientes a Deus e a alcançarem aquela riqueza que verdadeiramente importa. Não estou falando aqui, meus santos, pelo amor de Deus, vocês compreendem muito bem que não devamos trabalhar, que não devamos nos empenhar. Eu estou falando apenas que nós cristãos católicos poderíamos e deveríamos estar dispostos a sermos menos ricos, a termos menos conforto, menos dinheiro, mas mais riqueza de Deus nos nossos corações. A fé deveria nos abrir os olhos de tal maneira que nós não nos esquecêssemos das realidades espirituais. Nós nos alegramos, nós elogiamos quando vemos uma pessoa que é focada. Imagine um empresário que é dedicado e ele se dedica noite e dia àquela empresa, e a empresa dele cresce cada vez mais. Aquele atleta que, ele nem namora, ele não tem vida social, porque ele precisa ter treinos que exigem dele dedicação completa, uma alimentação regradinha, horas de sono também, porque ele é um atleta, e quando ele consegue uma medalha de ouro, todos nós nos levantamos e batemos palmas e dizemos: nossa, que belo, que grande, que bonito. É verdade, existe uma certa beleza assim, não vamos negar, nessa dedicação, nessa disciplina, existe uma virtude, naquele rapaz, naquela moça que não namoram, não saem, porque cheios de olheira, estudando, porque quer ser médico, quer ser advogado, quer ser professor, sei lá qual é o seu objetivo, e ele estuda noite e dia, e todo mundo que encontra diz: nossa, que bonito, como ele é focado, como ela é determinada. Mas quando nós aplicamos isto para as coisas espirituais, como ele é exagerado, como ela é radical, como ela é fundamentalista. Não precisa de tudo isso. Entendem, meus santos? Isso mostra que nós somos carentes de fé, que a nossa fé é medíocre, que nós não cremos, por exemplo, na palavra de nosso Senhor, que diz: cuidado, porque o dinheiro é perigoso. Não, tá bom, Senhor, eu vou tomar cuidado, mas eu quero muito dinheiro. Está lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o amor ao dinheiro fez com que muita gente se desviasse do caminho de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, Jesus que diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus que diz: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí você diz: mas quer dizer então, padre, que rico não pode ir para o céu? Pode, meu santo. E olha aqui Santa Clara, é uma rica, e nós temos reis que foram santos, mas a palavra de Deus, há mais de 2000 anos, nos ensina de que quem mais tem, mais tentação tem para com aquilo se apegar, que é um caminho mais difícil,
porque o nosso coração, ele é cego, e ele é doente, ele foi marcado pelo pecado original, e com muita facilidade nós nos esquecemos daquilo que verdadeiramente importa. Então precisamos, meus santos, com humildade, bater no nosso peito, dobrar os nossos joelhos e dizer: Jesus, eu sou idólatra, Senhor. Eu sou idólatra, eu desejo as coisas que passam com muito mais ânimo, com muito mais gana. Eu coloco o meu coração, eu empenho o meu coração com muito mais decisão nas coisas que passam do que nas coisas que não passam, no céu, nas realidades espirituais, nas realidades eternas. Para o céu, eu estou disposto a me sacrificar pouquinho, mas para as realidades que passam, eu não nego que estaria disposto a sacrificar muito mais. Peçamos, meus santos, peçamos hoje a Santa Clara até no nome, que o nosso coração também seja claro, isto é, iluminado, cheio de luz, para que a partir da luz de Deus nós vejamos todas as coisas, para que a partir da claridade de Deus nós tenhamos forças para fazer aquilo que vemos, que é vontade de Deus e que é o melhor para nós. Louvado seja nosso Senhor